E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vinícius e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia do ano de 1911. Para quem quiser esse material de maneira compacta, me chama lá no direct, no Instagram, @secandamedicina_, e aí eu passo para vocês revisarem posteriormente esse material. Antes da gente começar o vídeo e falar da obra propriamente dita, eu acho que vale a pena a gente ter um contexto histórico sobre a temática que esse cientista trabalhou, né? O campo que o Dr. Alvar Gullstrand trabalhou foi a oftalmologia. E a gente sabe que as doenças oculares, elas acontecem desde o começo das civilizações, do começo da história da humanidade, por assim dizer. A gente tem registros que médicos no Egito Antigo, médicos babilônicos já trabalhavam com as doenças oculares, inclusive no Egito já havia uma especialidade que um médico se encarregava somente da visão do seu paciente, né? Existem algumas imagens, eu vou colocar aqui para ilustrar. E então essas doenças oftalmológicas assolam a humanidade desde que a gente existe, né? Hoje existe uma estimativa que cerca de 80% da população usou óculos ou usará, né, futuramente. Então segue sendo doenças que ainda nos acompanham, mesmo com todas as evoluções biológicas que houveram ao passar dos anos. Uma das primeiras tecnologias que a humanidade desenvolveu, pelo menos que se tem registro, foi a lente de Nimrud, que foi encontrada no Iraque antes de Cristo, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, bem antiga. 300 anos após essa lente, alguns tratados matemáticos já tratavam sobre a questão da ótica, né, sobre a luz, já tentavam de alguma maneira descrever alguns fenômenos de refração, como o matemático Alhazen. Alguns gregos também tratavam do assunto. Fiz uma pesquisa bibliográfica que se tem um registro que o dramaturgo Aristófanes fala em uma obra chamada A Comédia das Nuvens, e ele comenta sobre a ótica, sobre a luz. Depois existem alguns registros pós-Cristo do Sêneca, que foi um dramaturgo também romano, que utilizava um globo cheio de água, e esse globo ele usava para conseguir aproximar as letras e ler de uma maneira melhor. Não sei se algum manuscrito tinha alguma letra pequena, eu não sei muito bem, mas ele usava esse tipo de tecnologia, se tem algum registro. Mas o que aconteceu é o seguinte: os principais fabricadores, por assim dizer, de uma tecnologia que ajudavam as pessoas a enxergarem melhor foram os artesãos venezianos, que poliam pedras transparentes, poliam estruturas que eram transparentes e vendiam isso no século XI. Mas essa tecnologia ela era mais restrita aos monges. Os monges eles detinham essa tecnologia e eles utilizavam até porque eles tinham mais acesso aos livros, né, às escrituras, por assim dizer. Não era tão comum na Idade Média todo mundo ter uma quantidade grande de livros, né? Então não era uma prática tão usada, mas ao longo dos anos, dos 100, 200 anos após a fabricação, isso começou a ficar mais comum. As pessoas começaram a ter acesso, né, e outras pessoas começaram a fabricar, né, outros artesãos de outras regiões passaram a fabricar as tais lentes. A primeira expressão artística dos óculos, como conhecemos hoje, foi dada por um pintor chamado Tommaso de Modena. Ele faz uma representação de um cardeal, comentarista bíblico também, que se chamava Hugo de Saint-Cyr. Então, o Hugo de Saint-Cyr estava em uma biblioteca ou em algum lugar onde existiam livros, e estava com uma tecnologia diferente. Embora existem alguns historiadores que dizem que as datas são incoerentes, né, que o Hugo de Saint-Cyr não teria vivido
no momento onde os óculos eram como está a pintura. Mas de qualquer maneira foi a primeira representação artística. Outros monges e filósofos da época também passaram a tratar mais sobre o tema da refração, da luz, como Roger Bacon, que é considerado por alguns um dos primeiros a vislumbrar a metodologia científica como conhecemos hoje. Outras pessoas ilustres como Isaac Newton, o René Descartes, trataram bastante sobre a questão da ótica, a questão da luz, da refração. Isso tudo facilitou com que as tecnologias fossem melhorando, e no século XVI a gente passou a desenvolver molduras e também cordões, para que primeiro as molduras e depois os cordões foram alguns artesãos espanhóis que começaram a desenvolver, e os óculos passaram a ser como a gente conhece hoje. Tá? Tudo isso foi para a gente dar um contexto, para mostrar que essas tecnologias dos óculos, e de uma maneira de tentar consertar a natureza, né? No caso que os nossos olhos não estariam vendo o que deveriam, já não é uma novidade científica, é uma coisa muito antiga que vem sendo feita há milênios e milênios de anos. O nosso vencedor se chama o Dr. Alvar Gullstrand, que foi um investigador, um oftalmologista ilustre, nasceu na Suécia em 1868. Ele passou por diversas universidades, né? Talvez a universidade onde mais chamou a atenção foi a de Uppsala, mas também passou pelas universidades de Viena, Estocolmo. E o que consta na biografia dele é que ele sempre foi um autodidata. Ele sempre, além de ter o seu estudo acadêmico, né, de ter apresentado sua tese de doutorado, ele sempre foi um autodidata. Ele sempre estudou muito de maneira extracurricular, por assim dizer. E ele acabou ganhando o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia do ano de 1911 pelo seu trabalho das dioptrias, né? A dioptria é uma unidade de medida que ela serve para entender a refração, né? Para ver onde que a luz vai ter um enfoque, né? Para poder gerar a visão. Então a dioptria ajuda muito a fazer diagnósticos, né, e poder desenvolver uma tecnologia tanto para doenças como a miopia, hipermetropia e uma infinidade de outras enfermidades. Ele, além disso, foi por muito tempo um cirurgião oftalmológico, né, então ele fazia diversas cirurgias, ele trabalhou em vários campos, depois ele se dedicou mais à pesquisa. Trabalhou muito sobre a questão da córnea, o astigmatismo. Então foi um cara excelente na pesquisa científica. Durante muito tempo o Dr. Thomas Young e o Hermann também haviam feito alguns tratados falando sobre a acomodação do cristalino, e ele fez outros aportes, né, falando sobre a musculatura, sobre a acomodação, e algumas coisas importantes que ele conseguiu desenvolver foram tecnologias e lentes para substituir o cristalino. Após uma cirurgia de catarata, quando alguém tinha que retirar o cristalino, ele desenvolveu algumas tecnologias que faziam com que houvesse uma simulação do cristalino, por assim dizer. Outra tecnologia importante que ele desenvolveu foi um oftalmoscópio de hendidura que serve para olhar dentro do globo ocular, né? Então ele desenvolveu muitas tecnologias, fez tratados falando sobre as dioptrias, então, né, uma unidade de medida para saber o nível de refração, né, se é uma hipermetropia, se é uma miopia. Então o cara foi excelente na sua pesquisa médica. Existe um boato que eu não consegui me aprofundar muito nesse assunto, mas que ele havia rejeitado a premiação do ano de 1911, e depois ele aceitou no mesmo ano. Não sei se é uma verdade, mas não tem uma relevância muito, muito grande. E o prêmio foi esse, né? Uma importante conquista para a ciência médica. A gente sabe que a gente precisa da visão para fazer tudo, né? Um dos principais sentidos
que a gente recebe informações do mundo externo através dos nossos olhos, claro que existem outros sentidos também, mas a visão talvez seja um dos principais, né? Como dizia o Aristóteles no seu tratado da metafísica, fala que o ser humano tem uma tendência a conhecer as coisas e o primeiro sentido que a gente tende a conhecer as coisas é através da visão. Eu acho que tem muito sentido o que ele dizia, e esse cientista ajudou com que mais pessoas vissem o mundo de uma maneira mais nítida, mais clara, e com o tempo outras tecnologias vieram, mas ele também foi pioneiro, principalmente na ciência moderna do século XX. Então o vídeo vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado, nos vemos em breve, um abraço a todos.